Olá pessoal, obrigado pela atenção de todos. O vídeo de hoje é sobre a instalação, onde a gente baixa e instala e como se faz a instalação do ROS, né, em nossos ambientes. Existe duas formas de se baixar e instalar o ROS, ok? Eu vou apresentar apenas uma delas. Por quê? Como a série já está aí bem clara, meu cavalo, quer dizer, como eu utilizo, como eu uso o ROS, então vou sempre basear no meu ambiente, ok? Então assim, nas outros tipos de instalação, aconselho que vocês procurem aí no site da Hashload ou do próprio Vinícius Sanches, que tem o uso do BOS, né? É uma outra opção também. Mas vou descrever qual é a diferença no que nós vamos fazer, no que o BOS faz e por que não uso a segunda opção, uso a opção de download. Pelo seguinte, eu uso Node, uso PHP, uso Delphi, uso Lazarus, uso JavaScript. Então cada linguagem em si tem o seu gerenciamento de pacotes. Por exemplo, o Node tem o NPM, o PHP é o Composer, o do Windows, que é o chocolate, né? Enfim, então tem vários aplicativos. Então toda vez que eu for instalar todos esses aplicativos, minha máquina vai ficar muito pesada, minha máquina vai ficar assim cada vez mais lenta, mais cheia de coisas em memória. Então isso às vezes me atrapalha o meu ambiente, porque minha máquina não é uma top máquina aí, não. A máquina ainda é o i3 segunda geração aí, simples. Então eu tenho que manter um nível mais plausível, né, para usabilidade. Então esse é um dos motivos que eu não utilizo. O segundo motivo seria assim, eu não gosto que façam para mim. Eu gosto de que eu faça, que eu tenha o domínio das coisas que está sendo feito. Então isso é uma opção pessoal. O BOS funciona? Sim, funciona perfeitamente. Então qual é o conceito do BOS? O BOS, toda vez que você cria um projeto, ele vai lá no Git, faz um clone do ROS para dentro daquele projeto. Então assim, uma pasta A, vamos chamar assim, projeto A, tem a pasta A onde está o projeto A. Quando eu utilizo o BOS, ele vai lá, faz o clone para dentro daquela pasta do projeto A. Fui lá, criei um projeto B, a mesma coisa. Se eu for usar o BOS, ele vai lá, faz um clone para aquela pasta do B, ok? Eu não sei se ele tem aquela opção de um depósito único, que seria uma pasta única para todos os projetos. Eu não sei responder essa pergunta porque eu nunca utilizei, ok? Então, por esse motivo de ter várias cópias dentro de cada projeto, eu não gosto. Eu gosto de manter sempre uma pasta fixa, que eu chamo de componentes. Dentro dela eu tenho todos os componentes a qual eu utilizo em produção, que está ok, que está testado, a qual eu utilizo. No Delphi eu vou lá, adiciono a library path do Delphi. Com isso eu tenho sempre um único lugar, uma única versão para todos os projetos que eu vá criar, certo? Esse é um ambiente meu. Como eu sou único, só na minha máquina, só quem desenvolve sou eu, então eu sigo esse conceito. Claro que quando você vai para um gerenciamento de equipes, os ambientes são diferentes, as coisas são diferentes, ok? Então, como eu disse, meu cavalo, meu ambiente, meu modo de usar, ok? Então, toda essa série de vídeos vai ser em cima disso, do meu ambiente. Não é que não exista outras opções, sim, existe outras opções que vocês podem escolher, ok? Não é porque eu utilizo dessa maneira que é obrigado vocês a utilizarem, ok?
Não. Então vocês se adaptam ao ambiente de vocês, ok? Então vou mostrar nesse conceito. No Lazarus, a instalação no Lazarus, o Boss também segue o mesmo conceito. Ele vai lá, faz um clone do Git, baixa para dentro de uma pasta onde está o projeto. Até mesmo o Lazarus não tem aquela opção de Library Path como o Delphi tem, ok? Então, assim, cada projeto que eu crio, eu sou obrigado a injetar os arquivos que eu quero utilizar que não sejam instaláveis, como componentes visuais, componentes das paletas de componentes, ok? Então, no Lazarus, se você tiver um componente lá, você instala, você vai sempre poder utilizar o mesmo, ok? Mas o conceito do ROS, ele não é componentizado, embora dá para você gerar o componente e instalar, mas é tão simples de utilizar que não existe essa necessidade, não tem essa necessidade de você criar um componente para gerar o componente e instalar na paleta de componentes. Eu acho desnecessário, minha opinião pessoal, ok? Caso vocês gostem, também dá para vocês gerarem o componente, instalar e fica único para o Lazarus, ok? Você não vai ter a dependência de adicionar Unity. Mas eu tenho o costume de criar assim mais código, eu gosto mais de código, de escrever, não de arrastar componente. Por quê? Porque quando você vai para o mundo web, por exemplo, linguagens como PHP, JavaScript, Node, não existe componente de vocês arrastarem. Até existe frameworks que fazem isso, ok? Mas assim, pelo uso do PHP código, eu acostumei digitar, escrever. E isso também me ajuda a praticar, conhecer código, me ajuda a conhecer a sintaxe das linguagens que eu estou utilizando. Então, esse é um dos conceitos que eu levo e gosto do ROS por essa simplicidade. Então, vai de cada um, ok? Vou mostrar, como eu disse, instalação como eu utilizo, beleza? Então vamos lá, onde eu baixo, onde eu busco, o que eu faço para utilizar o ROS? Lá no site da Hashload, que é a mantenedora do ROS, como do Boss, como outros aplicativos aqui, como os middlewares também, lá você tem um linkzinho que você vai clicar ROS. Ele vai te direcionar para o Git oficial do ROS, certo? Vem através da Hashload, né? Ou você pode digitar aí no Google ROS também, que ele cai aqui. Aqui é o repositório oficial do ROS, ok? É público, é de graça, você não precisa pagar nada para baixar e nem para utilizar, ok? Algumas usabilidade, alguns cursos, algumas maneiras de utilizar que são pagos, que a gente cria, como eu mesmo crio conteúdo pago para utilizar, mas eu não é cobrando o ROS, e sim cobrando o trabalho que eu tenho para desenvolver, para falar, para gravar, para disponibilizar para vocês. Então esses são pagos, mas o ROS em si, para se utilizar, não é pago, ok? Tem a documentação ainda não muito ampla, mas já tem muita coisa aí para vocês aprenderem a utilizar. Vou contribuir com essa série de vídeos, mais uma das N maneiras de se utilizar, de se baixar, de como fazer acontecer com o ROS, ok? Então, esse repositório de capa que a gente chama aqui, ó, code, e se eu quiser fazer um download, ele não é uma versão de release, né? É uma versão de desenvolvimento, né? Que a gente chama de master, uma versão que a galera que está mexendo no ROS estão lá sempre atualizando, baixando, corrigindo uma coisa, vão sempre atualizando esse repositório, porque como são várias pessoas,
Então, assim, maneiras de se compartilhar, principalmente em cidades diferentes. Então, eles utilizam o Git para baixar. Então, não recomendo nunca vocês baixarem a versão master que está aqui como download, porque pode haver bugs e não é a versão final, a versão release que a gente chama. Se a gente não é essa a versão release, como a gente baixa as versões release, ok? Aqui do lado tem um íconezinho chamado release, tem as versões. Então, quando você clica aqui, primeiro ele mostra a última versão release, que é a versão 3.0.1, ok? Do dia 16 de março, né? Do corrente ano 2022. Então, quando você clica, ele vai te dizer, ó, a última versão, o histórico que houve de atualização, e tem aqui a versão zipada, sourcecode.zip, e uma versão tar.gz, que é mais utilizada pelo Linux, né? Então, assim, mas a galera baixa, eu sempre baixo a versão zip, certo? É uma opção pessoal, ok? Tem outras versões que vocês entrarem aqui em release, ó, quando você clicar numa pasta release, ele vai te mostrar, ó, a história 3.0, o que houve de modificação, o Midway Johnson, assim vem várias outras opções para você ver. Então ele sempre fecha o seguinte: a versão 3 é mais impactante, sempre a primeira numeral, o primeiro numeral aqui é uma versão que há mais impacto numa atualização. O que vem depois não sofre tanto impacto numa atualização. Então a versão anterior a 3 era 2, veio 2.01, 2.02, 2.1 e assim vai. Então é uma regra aí, uma padronização, é uma norma, né, de atualização. Então eles seguem esse conceito, ok? Mas eu sempre vou baixar dessa seguinte forma. Olha aqui, ó. Aqui, se você mostrar, se vocês virem, ele vai te mostrar também as releases, ó. As 3 releases que tem. Vocês podem clicar aqui, ó, release e baixar, ok? Tem também vocês pegarem as versões anteriores, mas não aconselho. Anterior, se já saiu a versão nova, sempre utilize a mais atual, porque já houve correções, houve implementações mais novas, correções de bugs, então sempre vá para a release, ok? No BIOS, quando você baixa, ele se baseia na release e na versão que está aqui, a última. Se você não informar a versão que quer, ele sempre vai baixar a mais atual, ok? Então vou seguir esse meu conceito de sempre a versão atual. Dentro do Git do ROS também tem uma lista de midways que são utilizados pelo ROS. É obrigado a utilizar eles? Não, certo? Existe os midways oficiais, que eles chamam, que são assim criado, mantido pela galera específica da Hashload ROS, e tem midways que são da galera que contribui com o crescimento do ROS. Então vocês podem criar um midway, mandar aí para a galera da Hashload, eles vão analisar, e seu midway pode aparecer aqui na lista como um midway público para a galera, ok? Então, o que são midways primeiro, né? Vamos dar uma palhinha aqui o que seria o midway. Midways são pedaços de códigos que você injeta dentro do core, que eu vou chamar assim mais fácil do entendimento, ROS de core, certo? Sempre vou utilizar um conceito de uma linguagem mais básica, uma linguagem mais popular do nosso dia a dia, que fique mais fácil do entendimento de todos, ok? Não adianta a gente falar um termo muito técnico, normal, BNT, a gente fica perdido. Então muita gente não sabe nem o que é uma norma, outro assim. Então vamos trabalhar sempre numa linguagem mais popular, mais fácil do nosso dia a dia. Isso vai ajudar quem está começando agora. Isso pode ser bom para quem está no intermediário, para quem está avançado, não concordar, não gostar, ok? Mas sempre vou seguir essa reta
esse conceito, porque como eu disse, o cavalo é meu, quem monta sou eu, quem galopa sou eu, quem paga a comida para ele comer e engordar sou eu, quem limpa o esterco dele sou eu, então eu vou demonstrar no meu cavalo, ok? Então esse sempre vai ser o meu conceito, a minha regra de toda a série do vídeo, ok? Se você acha que já está num patamar elevado, que não precisa entender, escutar, pode seguir, galera, fique à vontade, certo? Não estou aqui para prender ninguém e nem dizer que eu sou o absoluto da verdade, não, eu estou aqui contribuindo a mais para ajudar a quem quer trabalhar com roça, conhecer o roça de uma maneira simples, popular e do nosso dia a dia, ok? Então vamos voltar aqui, midways. O que são midways? Midways são pedaços de códigos que você pode injetar dentro do core, que seria o ROS em si, para que ele trabalhe para vocês. Então assim, todo o ROS ele tem duas entradas, quer dizer, uma entrada e uma saída. Eu tenho um request que chega no servidor, ele vai processar, e o response que devolve do servidor para quem solicitou. Midways são pedaços de códigos que podem interagir tanto na entrada como na saída, e como na entrada e saída, ok? Um exemplo simples aqui do Johnson, certo? O que é o Johnson aqui para a gente? Só um conceito básico, né? O Johnson recebe uma string, porque todo o tráfego do HTTP entre pontas diferentes é praticamente string, ok? Praticamente não, é 100% string, ok? Então ele recebeu um JSON no formato string, ele gera um objeto JSON de acordo com o tipo, objeto, array, enfim, ou um simples value. Então isso que o JSON faz é, na entrada recebe a string e converte no objeto. Na saída você manda o objeto, ele pega esse objeto e converte numa string. Por exemplo, outro, Basic Authentication. Cada request ele vai validar uma autenticação, ok? Então é mais ou menos esse tipo de situação, esse tipo de trabalho que o Midway faz. Então você pode utilizar ou não, a escolha é de cada um. Então assim, o ROS sempre é aberto para esse conceito. Então assim, o famoso Solid, né? Então ele é fechado para várias situações, mas é aberto para novas implementações aí, sempre de portas abertas. Então isso é uma facilidade muito boa, muito interessante do ROS, deixa ele mais leve. Por quê? Porque você só utiliza aquilo que quer, aquilo que necessita. É como eu tenho o costume de dizer, é uma transportadora que, se quiser transportar uma pilha, ele tem um carrinho do tamanho de uma pilha. Se ele quiser carregar um poste, ele tem um bitrem tamanho de um poste para carregar. Então é assim, ele te deixa um conteúdo, um executável, um binário mais enxuto, mais leve para se trabalhar, para se transportar. Para ser eficiente, não precisa ser uma penteadeira de cigano, né? Que é toda enfeitada ali. Eu lembrei até no vídeo que eu falei anterior, lembrar o nome do humorista aqui do Ceará, é o Falcão. O Falcão, aquela rosona na barriga, entendeu? Para chamar atenção, não precisa ser um Falcão da vida, basta ser eficiente. Então assim, nesse conceito o ROS é muito eficiente. Vocês vão ver a eficiência, a simplicidade tanto da instalação como da usabilidade, que deixa aí cada dia mais o ROS no topo do que ele promete, né? Então assim, ele está se destacando muito bem no mercado pela simplicidade, pelo um código enxuto e assim, muito estável, não tem aquele problema, atualizou, você tem aquele problema, não, ele é muito estável, muito estável mesmo, ok? Erros tem, como qualquer ser humano também não é perfeito, não é 100% perfeito, tem um pouquinho de bug, mas está sendo corrigido. Quando infelizmente é um projeto open source, então eles não têm aquela obrigatoriedade de testar em todas as plataformas a qual ele promete ser executado, então é difícil para a galera testar, ok? Então assim, eles testam mais assim,
mais ambiente que eles têm lá, mais genérico possível, mantém aquela estabilidade. Os bugs que são encontrados com pessoas que têm funcionalidades específicas vão passando para eles, eles vão corrigindo, ok? Então isso é o conceito aí do open source, né, de graça. Claro que se tivesse o produto fosse pago, aí sim eles poderiam contratar uma equipe, montar um ambiente de teste, fazer aquela coisa como é para ser, mas é open source para a galera, é mais para ajudar a galera aí, então merece aí meu respeito, minha gratidão, ok? Então vamos lá, falei um pouquinho de Midway, falei onde baixo, agora vamos mostrar como eu baixo, né? Então ó, versão 3.0.1, clico nela, vem aqui na versão zipada, ok? Deixa eu até copiar o link aqui, ó, onde eu vou salvar, né? Criei já até uma pastinha. Vamos baixar aqui, ó, versão zipada. Vou lá na minha pasta onde eu quero, crio uma pasta chamada componentes. Eu vou mostrar, como eu disse, como eu utilizo. Então, ó, componentes, ok? Dentro de componentes, né? Eu vou até botar aqui a pasta ROS, né? Que é tudo referente a ROS, vai estar aqui dentro, ok? Que são os Midways, o Core, o básico, enfim. Dentro dela eu crio uma pasta chamada atual, que é as versões que eu tenho atual, que eu estou utilizando como produção. Toda vez que você baixa o ROS em si, ou qualquer Midway referente ao ROS, vem nesse conceito, ó. Eu criei a pasta ROS, a pasta atual, ó. Ele vem zipado um nome, dígito e o número da versão, ok? Já eu vou descompactar e mostrar como eu utilizo, ok? Vamos logo baixar os demais componentes que eu utilizo, né, para deixar logo lá dentro. O outro que eu utilizo é o Midway Basic Authentication. Vou até abrir em outra aba aqui para ficar mais fácil. Então, ó, Basic Authentication também tem, ó, segue aquele mesmo conceito que eu expliquei anteriormente. A versão de capa é a versão master, é a versão que eles estão trabalhando, corrigindo, estão lá. A versão release são as versões corrigidas do bug, a final, versão fechada que a gente chama, né? Então a última aqui é 1.2.1. Vou lá, clico nela, também faço a mesma coisa, baixo a versão zipada, jogo para a pasta, ó. Toda vez que tem ele baixa naquele conceito, nome do pacote e o número da versão. Então baixei o Midway Basic Authentication que eu uso. Outro que eu uso é o Cores, porque quem utiliza principalmente aí Flutter, Flutter Web, trabalha somente com Cores. Se você não tiver o Cores habilitado, você não consegue estabelecer comunicação com Flutter. Então sempre eu gosto de estar com ele também habilitado. Outro, o Octet Stream, né? O Octet Stream é para trabalhar aí com stream, com foto, com binary request, né? Também segue aquele mesmo conceito. A última é 1.9.7. Então vou lá, baixo para aquela minha pasta, ok? Então caso saia nova versão, aí eu vou lá e vejo. Eu vou baixar aqui o JWT, né? O JWT ele tem outras dependências, ó. Para quem usa o Delphi, ele usa ainda o José, e para quem usa o Lazarus, HashLib B4 Pascal, ok? Então assim, são dois itens diferentes, mas eu vou baixar aqui só para deixar para vocês, ó. Então a última que está é 209. Então vou lá, clico e também a mesma coisa, certo? Então baixei, show de bola. Se eu voltar uma pasta aqui, como eu vou usar no Delphi também, ó, vou baixar aqui a dependência do JWT, que também segue aquele mesmo conceito, que é uma das organizações aqui do Git, nesse conceito de atualização. Então baixo aqui sempre a versão release, né? E também baixo source code. Toda vez que eles baixam, ele tem as versões do lado, então boto sempre dentro da pasta atual, ok? Então qual foi o outro? Já baixamos JWT,
O Exception também aqui, eu não vou baixar agora porque eu não testei ainda. São mídias que eu vou testar na prática, assim. Embora o Exception é muito legal, o Logger também é muito legal, mas aqui eu não estou usando eles ainda 100%. Por quê? Porque eu só gosto de utilizar aquilo que já passou nos meus testes. Então eu vou lá, abro o meu ambiente, crio vários exemplos, faço estresse, passou no meu ambiente, aí eu passo a utilizar. Então esses dois aqui são legais, na essência legais, mas eu particularmente não testei a fundo, então assim, não vou baixá-lo aqui por enquanto, né? O outro que eu sempre recomendo também é o Compression, é a compressão de dados, principalmente para tráfego de string muito grande. Ele cria zipado um pacote e faz o tráfego entre um lado e o outro zipado. Então diminui o pacote, fica mais elegante. Claro que isso aqui só funciona se você seguir a regra do HTTP, né, que é mandar um header que aceita arquivos zipado, arquivos em compressão, né, que a gente chama. Aí ele consegue fazer o tráfego entre compressão, senão ele não vai sempre trabalhar com default. Também aqui segue o mesmo conceito, 1.1.7. vou lá, faço o download, ok, baixei. Então esses são os middlewares que eu utilizo, que eu recomendo assim. Claro, galera, que tem outros aqui que vocês podem testar e utilizar, ver se gostou. Vocês podem criar o de vocês, utilizar no ambiente de vocês, ok? Eu só uso basicamente esses que eu baixei por questão de não ter muita dependência, certo? Não é que os demais não sejam bons, não funcionem, não tem nada a ver com isso. Eu ultimamente sempre sigo aquele conceito seguinte: o mais genérico possível. Então, menos dependência de terceiros, melhor para mim, ok? Então eu uso sempre o mais necessário. Quando eu quero algo específico, eu vou lá e crio e mantenho fonte. Eu entendo do fonte, eu modifico fonte, eu domino aquela ferramenta que eu vá utilizar. Então esse é o conceito que eu uso. Por exemplo, para trabalhar com JSON, eu gosto do JSON for Delphi, mas a versão ajustada, modificada por mim, porque além de eu modificar, deixar pronto para o meu ambiente, eu conheço o código de cima a baixo, de baixo a cima. O outro, o DC4DL, que é o Dataset Serialize. Tem um do autor lá, tem, mas eu utilizo a versão modificada por mim. Por quê? Porque ele já trabalha com o JSON for Delphi. Ele é ajustado para trabalhar com JSON for Delphi. Outra ferramenta também que eu peguei, baseada na do Vinícius Sanches, aí, que é muito top, até recomendo a todos aí, que é o REST Request for Delphi, né? Eu criei o RR4DL. Por quê? Porque nele eu só tem aquilo que eu utilizo. Eu só uso dois tipos de componentes para usar, tanto em Delphi como Lázaro. Então fiz aquele ajuste para o meu ambiente, para o meu modo de usar. Por isso que o meu é todo coisado, tem mania de dizer. Porque são diferentes, eles estão preparados ali para o meu dia a dia. Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para vocês. Então sempre quando vocês pegarem qualquer código que for utilizar, analise, vejam, teste, vê se atende vocês. Atendeu, aí comecem a utilizar. É o conselho que eu dou a cada um, ok? Então, ó, depois de baixado aqui todos estão com as suas versões. Se sair uma versão nova, eu vou lá abaixo numa pasta separada, testo, aí atualiza aqui o meu repositório atual, ok? Então o que é que eu faço? Vem aqui, ó, descompacto, ó, extrair aqui, beleza? Aí vem o ROS 3.1, extrair aqui, ok? Aí vem o Basic Authentication, extrair aqui, show de bola. Compressão, vem aqui, extrair aqui. Cores, vem aqui, extrair aqui, show de bola. JWT, extrair aqui, e o Octet Stream aqui, extrair aqui. Vocês podem achar isso aqui até meio trabalhoso, ok? Eu já até concordo entre partes,
Mas isso aqui vocês só fazem uma única vez. O que vocês vão voltar aqui é se houver uma atualização, vocês forem atualizar. Nesse conceito, eu sei que eu estou sempre utilizando uma única versão, tanto para Delphi como para Lazarus. Depois de compactado, eu pego as pastas descompactadas, Ctrl X, e coloco na pasta ROS atual. Aí removo os números das versões. Por que eu removo os números das versões nas pastas aqui onde eu vou utilizar? Porque como no path do Delphi, eu não vou sempre estar botando versão. Por quê? Porque lá eu vou estar utilizando. Então, se eu quiser saber a versão que eu estava utilizando, que está no meu path, eu venho na pasta atual e já sei qual é a versão. Então, com isso, eu adiciono no path do meu Delphi e não tenho que ficar mudando toda vez que trocar a versão. Por quê? Porque a pasta aqui vai ser única, certo? Então, atualizou, passou, vou lá na versão atual, troco, testou, passou, aí atualizo aqui a versão que eu estou utilizando em produção. Então, assim, é assim que eu faço, ó. Criei todos, ó, removi as extensões e boto esse caminho aqui no path do meu Delphi, esses caminhos no path do meu Lazarus. Por quê? Porque na hora que surgir uma nova versão, eu apago essa, copio a nova versão para cá depois de testado e removo a extensão. No meu Delphi o path vai ser o único, mesmo para a nova versão, ok? Quero saber a versão atual, vem aqui na versão, na pastinha atual, e tem todos os números da versão. É assim que eu utilizo, é essa estrutura que eu utilizo, ok? E para instalar no Delphi, na IDE, o que a gente precisa? Galera, nada. A única coisa que vocês têm que fazer na hora para instalar, né, em si, que a gente chama instalação, mas nem é uma instalação. Deixa eu abrir aqui o Delphi para vocês verem na prática, né? O que é que eu falei, o porquê que eu falei, né, de baixar ali naquela pasta e botar no path do Delphi, porque cada projeto novo que eu vá criar, ele já vai estar no path do Delphi, então não preciso estar lá. Então, ó, vem aqui, ó, Tools, Options, deixa ele abrir porque aqui está gravando, ó, vem Language, Language, Delphi, Library. Lembrando, estou usando aqui nesse exemplo 10.4.2, uma versão CE, ok? Talvez em versões mais antigas não seja esse mesmo caminho, mas é o caminho onde está Library Path, onde tem Library, onde você adiciona os path do Delphi, ok? Lá eu tenho a minha pastinha. Então, se eu for lá, eu tenho ROS, ó. Então aqui, ó, ROS, ó, sempre mantenho esse caminho. Esse Magno aqui é uma variável de ambiente que simula o path do meu Delphi, onde está a minha aplicação. Então, eu sempre mantenho esse conceito aqui de variáveis de ambiente. Aí nela, ó, tem a pasta ROS, ROS SRC, ROS Basic Authentication. Então, aqui vocês vejam que não há necessidade da versão, do número da versão. Por quê? Porque se surgir uma nova versão, eu atualizo aquela pasta onde está e meu path sempre vai manter esse caminho padrão. Não vai ter mudança. Inclusive esse authorization aqui é um midway que eu criei para minha usabilidade, certo? Baseado no Basic Authentication. Eu fui lá, criei um authorization, né, que eu utilizo. É parecido com o Basic Authentication, mas é um sistema de autenticação que eu utilizo à parte. Entendeu? Então, assim, até o midway que vocês querem utilizar, vocês podem criar. Fica muito show de bola. Ok? Então, ó, meu J4DL, o meu DC4, meu RR4. Então, são as ferramentas que eu utilizo. Coloquei no path, acabou-se. Eu não preciso estar instalando componente. Quando eu não instalo muitos componentes na IDE, a minha IDE fica sempre levezinha, bem show de se trabalhar, ok? E no Lazarus, como é que a gente instala, né? Porque todo o meu ambiente, toda a minha usabilidade, minhas ferramentas tem que funcionar no Lazarus e no Delphi. Se não funcionar, eu vou lá, tento ajustar para que funcione. Se não tiver como utilizar, aí sim eu vou lá e não utilizo, ok?
não utilizo. Então, ó, nesse caso aqui, ó, no Lazarus, a gente sempre tem que ir lá no path, né, no path de cada projeto, adicionar as bibliotecas. Então, ó, adiciono Rossio, sempre naquela pasta, componente, ó, só aqueles que eu vou utilizar. Então, sempre faço esse conceito. Então, cada projeto aqui no Lazarus, a gente tem que adicionar o path. O Boss faz isso aqui, mas ele baixa para dentro da pasta do projeto que você está utilizando. É por isso que eu não gosto, ok? Eu gosto sempre de manter uma pasta padrão. Por quê? Porque quando eu atualizar aqui, eu atualizo para todos os meus projetos. Todos os meus projetos que eu vá utilizar, eu sempre tenho que trabalhar na última versão. Não deu estava na versão antiga, teve que modificar, eu entro lá, já faço os ajustes, sempre mantenho na última versão. É uma regra minha. Então, aqui é como se usa no Lazarus. O que eu preciso para rodar no Lazarus? Para rodar no Lazarus, eu só preciso de um pacote adicional que se chama WebLice. Então, o WebLice, por padrão, quando você instala o Lazarus, ele vem do lado como não instalado, né? Não habilitado. Ele está o pacote dentro da estrutura do Lazarus, mas não está instalado. Aí você clica aqui, seleciona ele, manda instalar, ele vem para cá. Então, a dependência do Rossio no Lazarus somente do WebLice. Não tem dependência de Ind, não tem dependência de Zeus, é opcional, caso vocês queiram, mas eu até recomendo o Zeus, que é muito melhor do que o nativo do próprio Lazarus. Então, se você vir aqui, ó, não tem dependência de Ind nenhum, ó, tá aqui Ind 10, nem instalado aqui no meu Lazarus ele tá, ok? Então, não há essa necessidade de Ind 10. Eu só uso aqui, nem esse Zeus daqui eu utilizo o Zeus mais novo, que é uma versão que ainda vai sair, que é a versão 8.0, né? Então a minha versão aqui é a 8.0 e já funciona perfeitamente. Ó, tem a paleta do Zeus, mas é o Zeus 8.0, né? Deixa eu até criar um form aqui e mostrar para vocês. Z Connection, né? Então, eu uso essa versão que não é stable, certo? Como eu utilizo só o Z componente para fazer a conexão com o banco, uma ZQuery e um Z main dataset, então não tem muita diferença. Eu utilizo a 8.0.0 que ainda está em beta, né? Não é nem ainda release e nem stable, nada, ainda é beta. Então, eu estou utilizando ela sem problema nesse conceito, o basicão do componente, ok? Se você for usar muitos recursos dele, não aconselho. Como eu estou no basicão mesmo, isso aqui está me atendendo sem problema. É uma maneira até de eu testar aqui a versão já 8.0, porque a versão que está aqui no package do Online Package Manager, que é o gerenciador de pacote do Lazarus, ó, tá na versão 14 ainda, ó, 7.2.14. Então a versão stable do Zeus é essa. Eu estou na versão coisada, como eu sempre tenho costume dizer, que é 8.0.0. Então é uma maneira de eu testar, é um conceito meu que eu utilizo. Não é obrigado vocês seguirem, vocês fazem o que vocês estão acostumados. Eu não estou dizendo aqui que nada é absoluto, ok? Estou apenas demonstrando mais uma maneira de se utilizar, que é como eu utilizo, ok? Então, explicado, eu acho que esse conceito aqui, no meu ponto de vista, para mim, é o ideal, certo? É o top, porque sempre tem as versões, surgiu uma versão nova, vou lá, crio uma pastinha aqui, faço os testes, rodo minhas aplicações, não deu erro, aí vou lá, boto ela aqui como atual, descompacto e atualizo a que está aqui. Aí sempre vai estar, não vou precisar mais mexer no path do Delphi, porque já vai estar direcionado a essa pasta. Nos projetos que já estão feitos com Lazarus, que estão utilizando a mesma pasta, já vai estar atualizado, só basta fazer um build na nova aplicação, utilizando os novos recursos, as funcionalidades das versões mais novas.
ok? Então isso é a instalação. É tão simples, galera, a instalação do ROS, que não tem mais o que fazer. Isso é a instalação, só isso. Se vocês entrarem aqui no fonte do ROS, na pasta SRC, tá os fontes em si, e aqui também tem um pacote, ó, ROS Package. Caso vocês queiram utilizar, eu nunca usei esse package aqui não sei nem se instala, mas aqui já tem uma dica de vocês criarem um componente, caso queiram fazer componentizar, quer dizer, adicionar a IDE do seu Delphi, tudo. Eu acho desnecessário isso aqui. Primeiro, toda vez que você for instalar seu Delphi, você vai ter que instalar esses componentes para utilizar. Gerar lá em cada um, fazer um build, install para ele criar. Cara, eu tô fugindo hoje disso. Eu vou lá, só adiciono. O meu path do meu Delphi, eu já salvo ele num arquivo texto lá. Eu tenho uma linha todinha. Quando eu instalo o Delphi, eu vou lá, Ctrl C, jogo um Ctrl V dentro do path do meu Delphi. Faço isso aqui, ó, só para vocês verem. Até fazer aqui, ó, options. Então, como eu faço? Talvez muita gente nem conheça, mas vai conhecer agora, ó. Delphi, Library. Então, ó, vou botar aqui um Notepad, um bloco de notas normal, né? Vou até abrir um bloco de notas normal aqui para vocês verem. Então, ó, aqui o bloco de notas, vem aqui, ó, seleciono tudo, dou um Ctrl C, vou no meu bloco de notas, faço isso aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o meu path. Então, toda vez que eu for lá fazer um novo Delphi, eu venho aqui, Ctrl C e jogo aqui dentro, ok? Pronto. Quando eu salvo aqui, ele já monta essa lista aqui para mim. Então, é como eu utilizo meu path. Meu path está salvo ali no cantinho. Toda vez que eu for reinstalar meu Delphi, só dou um Ctrl C, Ctrl V e acabou-se. Então, não vou ter aquela dependência de instalar, entendeu? Então, eu sempre procuro facilidade para o meu dia a dia. Eu não procuro muita coisa, mas caso gostem, tem gente que gosta de ver o componentezinho lá, tá aqui, vocês podem ajustar para você. Eu não sei nem se todos têm, vamos dar uma olhada aqui, vamos pegar aqui o Basic Authentication, né? Ó, o Basic Authentication já não tem, mas vocês podem criar também, é super fácil. Compra lá um package, né? Adiciona aí Unity, adiciona o path e pronto, acabou. Você gera o DPK, né? Aí você consegue instalar, ou o LPK para o Lazarus. Então fica aí a dica para cada um. Eu praticamente não vejo a necessidade, só adiciono esse path. Feito isso aqui, é um código mais enxuto, minha ideia trabalha mais livre, ok? Mais enxuto, mais fácil, mais elegante, ok? Então esse aqui é o conceito, esse é a instalação que eu utilizo no ROS e recomendo até, mas como volto a dizer, essa é a única maneira? Não, existe o BOS que simpatiza, fique à vontade que o resultado é o mesmo, porque até mesmo o código que vão utilizar é o mesmo ROS. Então como você bota, como instala, isso aqui são itens pessoais, ok, galera? Então aqui nosso primeiro item aí, nosso primeiro vídeo da série Meu Cavalo. Vamos ter vários e vários outros vídeos aí, tudo para a gente ir acompanhando passo a passo a utilização do ROS no meu ambiente de trabalho. Ok? Valeu, galera, meu muito obrigado e até a próxima.